STF começa o julgamento da constitucionalidade das emendas do relator. A emenda que eu gosto, chamada orçamento secreto. Para falar sobre isso, nós vamos para Brasília agora com a Yasmin Costa. Ela tem mais informações. E aí, Yasmin, como é que está o clima aí na Praça dos Três Poderes? Poderes com PH. Oi, Pavinato, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Linha de Frente. Clima agora de realmente acompanhar esse movimento que vai ser feito pelo Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, até os líderes ali do Congresso Nacional atravessaram aqui a rua da Praça dos Três Poderes para tentar ali um acordo com o Supremo para garantir a execução dessas emendas de relator. Uma notícia agora de última hora, viu, Pavinato, é que a advocacia, tanto da Câmara quanto do Senado, protocolaram hoje uma manifestação há pouco lá no Supremo Tribunal Federal pedindo que a Corte não declare a inconstitucionalidade dessas emendas de relator, RP9, que, como você disse, também ficaram muito conhecidas como orçamento secreto. A gente teve acesso agora há pouco a esse documento, um documento de 10 páginas, como eu disse, assinado pelos advogados tanto da Câmara quanto do Senado, e aí eles argumentam uma série de coisas nessas 10 páginas para que o Supremo não declare a inconstitucionalidade das emendas de relator. Por exemplo, eles afirmam o seguinte, que essas emendas são constitucionais, legais e regimentais, e a execução orçamentária das emendas de relator observa os mesmos parâmetros de impessoalidade, publicidade e transparência das demais rubricas orçamentárias. Aí os advogados da Câmara e do Senado falam o seguinte, que essas emendas, que essas ações que foram ali apresentadas por 4 partidos, quais foram? Cidadania, PSB, PSOL e PV, devem ser rejeitadas porque foram adotadas sucessivas medidas para ampliar a publicidade, a transparência e mecanismos de controle institucional e social na indicação dessas emendas e que essas emendas representam uma importante ampliação da influência do poder legislativo na alocação de recursos orçamentários e na descentralização de políticas públicas a pequenos e médios municípios atendendo o interesse público. Além disso, esses advogados, tanto da Câmara quanto do Senado, argumentam o seguinte, que se for realmente identificado o que eles chamam aqui de malversação de recursos públicos, isso sim deve ser apurado, investigado, mas em princípio eles afirmam que o Supremo Tribunal Federal não deveria rejeitar, declarar ali a inconstitucionalidade dessas emendas de relator. Como você disse, esse julgamento começa hoje, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, é a relatora dessas ações. Quando ela assumiu a presidência da Corte, ela levou consigo a relatoria desse caso e agora os ministros ali todos vão analisar se todas as ações, as medidas adotadas pelo Congresso Nacional para garantir ali uma maior transparência, porque vale lembrar, no ano passado a ministra Rosa Weber, ela suspendeu a execução dessas emendas de relator, porque ela queria ali que o Congresso desse uma maior transparência. O que o Congresso fez? Criou ali uma espécie de site para dar ali a maior transparência, dizendo o nome dos parlamentares que estavam destinando esses recursos. Depois disso, o Supremo liberou novamente o repasse desses recursos, só que agora a Corte vai analisar o geral, vai definir se são constitucionais ou não, porque essa foi uma decisão liminar da ministra Rosa Weber e agora eles vão analisar em definitivo. Como eu disse, os líderes ali do Congresso Nacional atravessaram a Praça dos Três Poderes, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, eles foram pessoalmente para conversar com a ministra Rosa Weber, levar ali novas fórmulas de garantir a transparência para a execução dessas emendas. Eles falam ali em priorizar pelo menos as áreas de saúde e assistência social, fazem um cálculo ali para garantir essa distribuição das emendas. Esse cálculo iria priorizar os partidos que têm o maior número de parlamentares na bancada. Eles estão tentando ali articular uma forma de garantir que as emendas de relator continuem valendo. Um ponto que a gente também tem observado, que a gente apurou aqui, é o seguinte: essas emendas de relator estão no andamento da PEC Fura-Teto. Por quê?
Na campanha, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ele falou sobre a possibilidade ali de anular, né, de acabar com essas emendas de relator. E agora eles veem que essa é uma medida que alguns parlamentares já sinalizaram ali dentro do Congresso. Se as emendas de relator elas forem barradas, pode dar ali um problema para a aprovação dessa PEC. Alguns parlamentares já sinalizam que se for rejeitado no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade das RP9s, alguns vão votar contra a PEC fura-teto. Mas também apuramos o seguinte, que a própria equipe do Lula, essa é uma apuração inclusive do meu colega Bruno Pinheiro, a própria equipe do Lula vê que se for realmente declarada a inconstitucionalidade, que isso aconteça via Supremo. Porque aí ele meio que, vamos dizer, retira o corpo fora, diz que, olha, não foi culpa da gente, não foi culpa do governo eleito acabar com as emendas de relator, e isso veio diretamente do Supremo Tribunal Federal. Agora a gente vai precisar acompanhar todo esse desenrolar, porque é um assunto que está no Supremo, mas impacta e muito aqui do outro lado da Praça dos Três Poderes, dentro do Congresso Nacional. Eu sigo acompanhando por aqui. Qualquer novidade, chamo você, Pavinato. Obrigado, Yasmin. Agora são 14 horas e 29 minutos. Senhores, vamos trazer esta bomba aqui. Documento de 10 páginas dos advogados da Câmara e do Senado falando da blá, 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 blá. O que diz o documento? Blá, 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 blá. Isso aqui diz o documento. Aí o judiciário fechou o Congresso. Você não deixa o parlamentar falar na rede social, você exila ele de rede social, você condena, você faz um pacotão, condena por um espectro criminoso, você condena por crimes futuros que ainda não acontecem. Ou seja, o Congresso está fechado. O Congresso está fechado. Aí vão esses vagabundos lá, essa cena dantesca, andando lá na praça. Imagina aquela cena bizarra, para levar o documento cheio de blá, 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 blá. Agora, uma palavra sobre as arbitrariedades que os parlamentares estão sofrendo, nada. Isso sim, tem inconstitucionalidade, tem desumanidade, porque vai contra as nossas leis, vai contra a Constituição, vai contra a Declaração de Direitos Humanos da ONU, vai contra a decência, a moral, vai contra tudo que se pode imaginar. Para isso, nenhuma página. Agora, para pegar o dinheiro, devia ter ido de 4 pro STF. De 4 e com a calça riada. Vocês não acham? Eu acho. Eu acho que eu tô bravo. Não, você tá certo. Você tá certo, você não tá bravo. Olha, essa questão de orçamento secreto, mais ou menos o que é? Os deputados, cada deputado tem uma cota que se chama emenda parlamentar. Ele faz uma emenda no orçamento e encaminha uma determinada verba para entidades assistenciais, para a reforma de uma ponte, para limpar bueiro, enfim, coisas que são da sua base eleitoral. Isso é política. Que limpar bueiro não tem como ver se limpou mesmo, né? Também sensacional. É limpeza de galerias. Agora, o que acontece quando você aprova um orçamento secreto? O orçamento secreto, no orçamento secreto, você não sabe qual deputado encaminhou, quanto e para onde. Vai tudo num bolo só. Isso vai dar margem a uma série de manobras. Primeiro que vão ter deputados... quem comanda ali a Câmara... As pessoas estão comprometidas com o espírito republicano? Olha, nós temos aqui o nosso futuro deputado estadual que vai tomar posse. Então, quando o orçamento é secreto, o deputado Tomé Abduch, que vai chegar, deputado sério, idealista, vai encaminhar emendas para suas bases eleitorais, vai mexer no orçamento a favor de causas importantes republicanas, ficaria sem saber para onde estão indo e quais são os deputados privilegiados que estão mandando volumes e volumes de verbas que não se sabe quanto, nem para onde. E essas verbas e emendas parlamentares, quando são mal geridas, dão margem a uma série de manobras. Vai um pouquinho, volta uma comissão para cá, manda para cá, fica 30% para cá, 20% para lá. Orçamento secreto é contra qualquer princípio constitucional de moralidade, qualquer princípio constitucional de transparência, eficiência e razoabilidade. Eu acho que existe uma chance de aprovar porque está sendo feita uma grande negociação. E tem deputado federal dizendo, se o judiciário mexer no nosso orçamento,
Nós vamos mexer no deles. E fica muito ruim para todo mundo. Mas você colocou muito bem. Deveriam ter ido de 4, porque assim o Congresso se comporta. Mas, Capês, eu queria... Não sei, por favor. Pode, claro. Eu queria só complementar essa informação, porque a gente fala que o orçamento é secreto. Na verdade, o orçamento em si ele não é tão secreto. O que é secreto é o trâmite, é como é feito a redação final desse orçamento. Por isso é que se chama emenda do relator. Porque o relator, conversando nos bastidores, vai conversando com o líder de partido aqui, líder de partido ali, e vai ele, que tem a caneta e o papel na mão, fazendo o rascunho do texto final do orçamento. Eu acho que o parlamentar devia usar a câmera aqui, nem os policiais de São Paulo. Com certeza. Se o policial 24 horas com a câmera no palito. Se o policial usa, que todo mundo use, né? E se ninguém usa, que o policial também não use. Mas, enfim, o relator do orçamento tem essa caneta que vai fazer o rascunho, que depois vai ser votado lá na frente, e as conversas, as discussões é que são secretas. Então, você não sabe que deputado ou que senador está pedindo que valor para que lugar. Então, a gente tem um problema aqui, sim, de inconstitucionalidade no processo legislativo. Eu acredito que essa vai ser a decisão tomada no Pleno do Supremo, de que há uma inconstitucionalidade no processo legislativo, e aí se acredito também vai haver um meio termo nessa decisão, que haverá transparência no processo para que ainda persista a possibilidade dos deputados, dos senadores participarem na redação final. Meus queridos, tem uma notícia urgente que acabou de chegar. O presidente do Peru, Pedro Castilho, anunciou hoje que vai dissolver o parlamento e antecipar as eleições no país. Ele também decretou o estado de exceção, dizendo que vai manter o modelo econômico vigente no país, durante o período que o Congresso estiver dissolvido. Aí acabou de aparecer esse fato, né, aqui, mais essa mácula na história da América Latina, tá? Só para deixar vocês informados, e voltamos aqui aos nossos nossos congressistas. Emenda do relator ou orçamento secreto, né? Vamos entender aqui o que ou emenda que eu gosto. O que está pegando muito, eu acho que para a população brasileira, é que se utilizou isso como um objeto de campanha política. O presidente Jair Bolsonaro, orçamento secreto. Hoje mesmo eu tomava café de manhã cedo numa padaria e uma moça ali, né, simpatizante com o PT, estava dizendo isso. É um absurdo o orçamento secreto do presidente Bolsonaro. Importante dizer que ele barrou lá em cima e voltou novamente para o Congresso Federal, que fez com que ele acontecesse. Então esse ponto é o que pega muito na esquerda. A esquerda fala uma coisa, só que ela faz outra. Neste momento é importante que eles tenham a emenda do relator. Então eles estão fazendo ali todo um trabalho para que isso possa ser aprovado, declarem que não é inconstitucional. Ou seja, não é inconstitucional, vamos usar o dinheiro, porque agora faz parte do que eles precisam para continuar tocando o país do jeito que eles querem. Olha, as mentiras, as inverdades, as inversões de valores, elas são naturais, parece que elas são enraizadas na esquerda do Brasil. E é isso que incomoda muito a população brasileira. Só uma coisa, Tomé, se você vê bem aqueles memoriais que foram entregues lá aos ministros do Supremo, quem está pedindo a constitucionalidade da emenda do relator do orçamento secreto é o PSOL, o PSB, o Cidadania, o PV. Então, acreditem, o PSOL está falando que deve haver orçamento secreto. Quem diria?